preciosa graça de Jesus. Estamos vivendo em dias de grande crise espiritual. Isto é inegável. Vivemos na pior de todas as eras. Existem 7 eras ali no livro de Apocalipse e nós estamos vivendo na última das 7 eras. Ela é chamada Laodiceia, caracterizada por uma vida morna, uma vida miserável, uma vida longe de Deus. E esse não é o meu parecer, é o parecer de Deus segundo as Escrituras em relação a esta era que estamos vivendo. A pior parte é que ela não sabe que a sua condição espiritual é tão lamentável assim. Isto tem gerado um cristianismo defeituoso, deficiente, um cristianismo fraco, que deixa muito a desejar. Eu recebo muitos pedidos de oração. Pedidos de oração por questões de saúde, questões financeiras, por filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor, por cirurgias. A pessoa vai passar por uma cirurgia, a pessoa pede oração para que tudo lhe vá bem. E uma coisa que eu tenho notado é que, em muitos casos, uma grande parte, uma grande maioria, nota-se que a pessoa tem mais fé na minha oração do que na própria oração dela. E isto não deveria ser assim. Mas por que isto acontece? Porque a pessoa acha que a minha oração pode ser ouvida e, quem sabe, a oração dela não terá tanto poder quanto a minha oração ou a oração de algum outro pastor, de algum outro ministro de Deus. Isso se deve a que as pessoas não entenderam ainda questões muito básicas e fundamentais do Evangelho, como, por exemplo, a questão da justificação pela fé. A justificação pela fé é uma questão extremamente básica e que você deve entender bem. Eu já tenho pregado muito sobre isso. Existe mais de uma centena de vídeos em nosso canal sobre essa questão. Eu fico impressionado ao falar com as pessoas, ao me comunicar com as pessoas, como elas são muito lentas em captar esta verdade que, sem dúvida alguma, faria toda a diferença em suas vidas. Depois de mais de uma centena de vídeos, depois de centenas e centenas de áudios enviados pelo WhatsApp, eu encontro pessoas que ainda não entenderam essa questão fundamental. E eu vou explicar por que é fundamental e é extremamente importante que você entenda a justificação pela fé. Isto porque existem muitas promessas que Deus fez ao justo. Quando a pessoa é considerada justa por Deus, a oração de uma pessoa justa, diz Tiago, pode muito em seus efeitos. É uma oração que tem muito poder. Mas aqui está o problema. A pessoa não se acha justa diante de Deus. Ela olha para si mesma, ela olha para seus erros, suas fraquezas, seus pecados, e ela conclui: eu não sou uma pessoa justa. E, portanto, não posso fazer uma oração de uma pessoa justa, uma oração que pode muito em seus efeitos. Então, vou pedir oração para alguém que eu considero esteja vivendo em um patamar espiritual mais elevado,
que seja mais santo, mais justo, segundo o ponto de vista da pessoa, o parecer da pessoa. Mas eu quero te dizer isto. Se você entender a questão da justificação pela fé, tudo isto vai mudar na tua vida. E a tua vida de oração vai mudar. Haverá mais poder em tua vida. A fraqueza, o sentimento de indignidade e esse abismo que parece existir entre você e Deus vai desaparecer. E você se tornará um cristão poderoso em suas orações, em seu viver e na sua batalha contra o diabo. Então preste atenção. Na nova aliança, a justiça é diferente da velha aliança. Quando nós falamos sobre justiça, a que estamos nos referindo? Quando eu digo justiça, estou me referindo à retidão ou perfeição. Existem dois tipos de justiça: a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana é a justiça que eu consigo, ou a retidão que eu consigo pelo meu esforço pessoal, me esforçando, dando o meu melhor, dando tudo de mim para servir a Deus, agradar a Deus e para tentar satisfazer o alto padrão de exigência divina. Isso, logicamente, traz como resultado, como fruto, decepção e fracasso. No que eu me baseio para dizer isso? Na Bíblia. Isaías chegou a dizer que nossa justiça, nossa tentativa de agradar a Deus, por esforço próprio pessoal, é um trapo de imundície. Para quem não sabe, a Bíblia chama trapo de imundície aos panos que as mulheres, nos tempos bíblicos, usavam no período da menstruação. A isso, que seria hoje um absorvente usado. A isso Deus compara o nosso melhor. E ainda tem pessoas que dizem, estou dando o meu melhor, estou me esforçando ao máximo para agradar a Deus. Esse não é o caminho. O caminho é o caminho da revelação. O caminho é o caminho da compreensão das verdades fundamentais da Bíblia. Entre elas, a justificação pela fé. Na nova aliança, a justiça não é um comportamento, não é uma conduta, não. Na nova aliança, a justiça é um dom. E não é uma justiça humana ou justiça própria, mas uma justiça que excede em muito a justiça humana. Estou me referindo à justiça divina. No Novo Testamento, a justiça ou a retidão ou a perfeição do próprio Deus está disponível. Jesus foi o único que viveu uma vida perfeita, reta, sem pecado. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Nunca houve engano em sua boca. Foi o varão perfeito, o único que viveu uma vida impecável. Agora, você pergunta, e no que isso me beneficia? O fato de Jesus ter vivido uma vida perfeita e sem pecado aqui na terra. Ele é ele, eu sou eu. Ele foi perfeito, mas eu preciso ser perfeito para que Deus possa me aceitar, porque Deus não aceita nada menos do que perfeição absoluta. Perfeição absoluta é, você não pode errar nunca. Você não pode pecar nunca. Nem em palavras, nem em gestos, nem com seus ouvidos, com seu ouvir, com seu olhar, com suas palavras, com seus pensamentos, com suas ações. De nenhuma maneira você pode pecar.
Então, todos nós estamos desqualificados. Jesus foi o único que nunca pecou de nenhuma forma. E como isso nos beneficia? Da seguinte maneira. Deus disponibilizou na nova aliança essa justiça perfeita, essa justiça perfeita de Cristo a todo aquele que crê. Deus só aceita a perfeição absoluta. Jesus foi o único que foi perfeito. E nessa única exceção está a nossa esperança. Porque quando você que está me ouvindo, que está me assistindo agora, quando você deposita fé genuína, acredita com todo o coração na pessoa de Jesus Cristo, em quem Ele é, você crê em quem Ele é, que Ele é o próprio Deus em forma humana, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, em forma humana. Quando você crê nisso, então sabe o que Deus faz? Deus toma essa justiça de Cristo, essa retidão de Cristo, essa perfeição de Cristo, essa justiça de Cristo e joga na tua conta espiritual. Então, quando Deus olha para a tua conta espiritual, Ele faz como um depósito espiritual na tua conta. Quando Ele olha para a tua conta espiritual, Ele enxerga o quê? A tua indignidade, teus pecados, tuas falhas, tuas fraquezas, teus erros? Não. Ele enxerga a perfeição de Jesus Cristo. A justiça de Cristo está na tua conta agora porque você creu. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele te vê como alguém tão perfeito quanto o próprio Cristo. Porque é a justiça dele, de Cristo, que está agora na tua conta pela fé. Por isso diz justificação pela fé. Se você olhar para si mesmo, para si mesma, você vai sentir indignidade diante de Deus quando for orar. Vai ter problemas de consciência. Não vai sentir a oração fluir, vai sentir indignidade diante de Deus. Mas se você aprender esse segredo tão tremendo, a justificação pela fé, que a justiça, segundo Romanos 5,17, hoje, na nova aliança, é um dom. Não é algo que é fruto do meu esforço, da minha conduta, do meu comportamento. É um dom. O dom da justiça. E não é justiça humana, é justiça divina. É a justiça de Cristo, o varão perfeito. Agora, você tem que aprender a confessar o que você é em Cristo. Você sempre está confessando erros, e que você é um coitado, e que você peca e erra, e acontece isso e acontece aquilo, e Senhor, leva-me a um nível mais alto disto, aquilo. Suas orações são tão negativas, tão depressivas. Você tem que parar com isso e aprender a confessar o que você é em Cristo Jesus. Não o que você é em si mesmo, em si mesma, mas o que você é em Cristo. O que você é em Cristo não é mentira. Mentira é quando você fala coisas contrárias ao que você é em Cristo. Hoje que você é um cristão, uma cristã. A Bíblia diz, estava lendo no livro dos Salmos, o salmista diz, em uma certa versão bíblica, aparece assim, não passará mentira pela minha boca. Mas tanta mentira tem passado pela tua boca, crente. Tanta mentira. Você diz, quando? Me dá um exemplo, pastor. Vou te dar um exemplo. Quando você diz, estou tão doente. Estou acabado, estou tão doente. Sou tão enfermo. Aí a mentira acabou de passar pela tua boca. Porque essa confissão não é a verdade. Você diz, mas eu estou enfermo. Não, você não está.
Não está desde o momento em que você depositou fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Você foi curada. Se você diz que não está curado, você está falando o contrário à verdade. E a palavra da mentira está passando pela sua boca nesse momento. Você tem que aprender a confessar o que você é em Cristo. Eu sou saudável, forte, estou curado. Deus provê para cada uma das minhas necessidades, nada me faltará. Quando você não está emocionalmente bem em um certo dia, que acontece com todos nós, nem sempre levantamos bem. Existem dias para mim também que parecem tão nublados, tão depressivos, tão tristes, mas sabe o que eu faço? Eu não permito que a depressão encontre o caminho da minha boca. Eu não permito isso. Eu vou para um lugar à parte e começo a dizer, ó Senhor, e eu sentindo aquela tristeza, sentindo aquela pressão do inimigo, ou de algum problema que esteja enfrentando, e eu digo, Senhor, que dia maravilhoso hoje. Como estou bem? Por quê? Estou mentindo? Não. Estou confessando aquilo que eu sou em Cristo. Em mim mesmo eu tenho tristeza, mas em Cristo eu tenho alegria infinita. Em mim mesmo eu posso ter sintomas de uma enfermidade, de uma doença, de uma dor, mas em Cristo eu estou perfeitamente bem e curado. Não estou mentindo quando falo a verdade da Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade. E você tem que aprender que você é tão justo quanto Cristo aos olhos de Deus por imputação. Pelo dom da justiça. Você tem que aprender a ajoelhar e dizer assim, obrigado, Senhor, porque sou justo. Eu sou santo, limpo, perfeito, puro aos teus olhos. Seja ousado, mas você não terá essa ousadia até que não tenha a revelação do dom da justiça. A Bíblia diz que quando você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, você passa a reinar em vida. Que vida? Esta vida terrena que estamos vivendo. E o que significa reinar em vida? Significa vida de vitória. Vida abundante de vitória. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque quando você reina, o pecado não reina. Quando você reina, a enfermidade não reina. Quando você reina, a pobreza não reina. Quando você reina, uma vida de fracasso não reina. Mas você só vai reinar quando tiver a revelação do que é o dom da justiça. Não se trata de justiça própria. Você confunde às vezes a justificação com a santificação. Quando você erra, ou peca, ou comete um erro, uma falha, aquilo feriu a tua santificação, mas não a tua justificação. Feriu a tua santificação, repito, mas não a tua justificação, porque a justificação é um dom. É a justiça dele, não a tua justiça. Não tem como você perder isso. Agora, no processo da santificação, é claro que erramos, até pecamos muitas vezes. Mas o sangue de Jesus me mantém limpo, perfeito, diante de Deus. Se você entender isto, minha irmã, você vai ter muita fé em sua oração. Por quê? Porque você vai perder esse sentimento de indignidade que você tem na presença de Deus. Será como se, o profeta põe assim, como se o próprio Jesus, o justo, estivesse orando a Deus. Quando você entender que a justiça de Cristo está na tua conta. Aprender a abrir a boca e não falar o que você sente, mas o que você é em Cristo. Então a tua vida vai mudar completamente. Eu espero que esta palavra tenha te ajudado nesta noite. Esse é o meu desejo. Quero te convidar para nos acompanhar todas as quintas-feiras, às 21 horas, por este canal,
no YouTube, Graça Suprema. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não o fez, para estar a par de todos os vídeos que semanalmente são postados. Você também pode pedir áudios pelo número que aparece na tela. Nós enviamos áudios pelo WhatsApp. São áudios pequenos que podem ser compartilhados com pessoas de diferentes denominações, crentes das mais diversas denominações e até com pessoas que não são crentes, porque são palavras que abençoam as pessoas. E você pode solicitar esses áudios, nós enviamos diariamente. E não somente áudios, também textos, reflexões, meditações. Nós fazemos isso diariamente, está sendo uma bênção. Solicite esses áudios, dê seu nome, né? Sou fulano de tal, e eu desejaria receber esses áudios e com todo prazer nós te enviaremos diariamente. Se você deseja contribuir e colaborar com o nosso ministério, entre em contato conosco e nós te daremos instruções de como você poderá fazer. Eu espero que a palavra desta noite tenha te ajudado. Pratique. Não adianta ouvir apenas. Você tem que praticar para que a bênção possa te alcançar. Uma mudança de vida possa acontecer. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça